Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 26. Uma das grandes dádivas que o Senhor me tem concedido, a meu ver, é esta coragem para enfrentar os demônios, porque andar uma alma acovardada e temerosa de qualquer coisa que não seja ofender a Deus é um enorme inconveniente, já que temos um Rei todo-poderoso e tão grande Senhor, que tudo pode e a todos sujeita. Não há o que temer, desde que, como disse, andemos no caminho da verdade, diante de Sua Majestade, e com a consciência limpa. Para isso, quereria eu todos os temores, a fim de não ofender no mais mínimo que seja aquele que, no mesmo instante, nos pode desfazer. Pois, estando contente Sua Majestade, não há quem seja contra nós, que não leve as mãos à cabeça. Pode-se dizer que assim é, mas também, quem será essa alma tão reta que agrade ao Senhor em tudo? É por isso que não tem medo, não a minha, de certo, que é muito miserável, inútil e cheia de mil misérias. Mas Deus não age como os homens, pois entende nossas fraquezas. Aliás, por grandes sinais as almas sente em si mesma, se o ama de verdade. Porque nas que chegam a esse estado, o amor não anda dissimulado como no começo, mas sim se manifesta num forte ímpeto e desejo de ver a Deus. Como depois direi, e já ficou dito, tudo a cansa, desanima, atormenta. Se não for tudo com Deus ou por Deus, não há para ela descanso que não a canse, porque se vê ausente do seu verdadeiro descanso, de maneira que seu amor é uma coisa tão evidente que, como digo, não pode ser ocultada. Em várias ocasiões ocorreu que, a respeito de certo negócio, de que falarei mais adiante, vi-me em tão grandes tribulações e vítima de tanta maledicência, por parte de quase todo mundo no lugar onde vivo e dos membros de minha ordem, que já não conseguia encontrar nenhuma paz de espírito. Então disse meu Senhor: do que tens medo? Não sabes que sou todo-poderoso? Cumprirei o que te prometi. E de fato não demorou muito para que essa promessa fosse cumprida. A partir daquele momento, no entanto, comecei a me sentir tão forte que creio me poderia ter disposto a empreender outras coisas para servi-lo, ainda que me custassem mais aflições e sofrimentos. Isso se deu tantas vezes que eu não as conseguiria contar. Em muitas ele me repreendia e ainda me repreende quando cometo imperfeições, com palavras que bastariam para desfazer uma alma, mas pelo menos trazem consigo o emendar-se, porque Sua Majestade, como disse, dá o conselho e o remédio. Outras vezes essas palavras me trazem à memória meus pecados passados, sobretudo quando o Senhor me quer conceder alguma dádiva extraordinária, de maneira que minha alma se sente como se estivesse no juízo final. Porque a verdade com que se vê confrontada é tão completa que ela não sabe onde há de se esconder. Outras ainda alertam para alguns perigos que se colocam para mim e para outras pessoas, ou anunciam acontecimentos que se realizariam em 3 ou 4 anos. Muitas foram as ocasiões em que isso se deu e todas elas se cumpriram. Algumas delas eu, inclusive, poderia nomear. Há, portanto,
tantos sinais a indicar que essas palavras vêm de Deus. A meu parecer, não pode restar dúvida sobre isso. O mais seguro a fazer, e nisto não se pode haver dano, senão muito proveito, é nós, mulheres, que não temos instrução, devemos nos conformar com isso. Não deixamos de comunicar nossa alma inteira, juntamente com as dádivas que o Senhor nos concede, a um confessor letrado e a ele obedecer. Isto o Senhor me tem dito muitas vezes, e eu não encontraria sossego se assim não fizesse. Tinha eu um confessor que me mortificava muito e às vezes me afligia e dava grande trabalho, porque me inquietava muito. No entanto, foi com ele que, segundo me parece, obtive maior proveito. E embora lhe tivesse muita amizade, sofria algumas tentações de deixá-lo, pois me parecia que os rigores que usava comigo me estorvavam a oração. Mas toda vez que isso me decidia, ouvia logo que não o fizesse, numa repreensão que me aniquilava mais do que tudo quanto o confessor fazia. Algumas vezes eu me afligia sendo questionada por um lado e repreendida por outro. Mas de tudo isso eu tinha necessidade, pois minha vontade ainda não estava dobrada à obediência. Uma vez disse-me o Senhor que não era obediência se eu não estivesse determinada a padecer, que fixasse os olhos no que ele havia padecido, e tudo se tornaria fácil para mim. Um confessor que tomara minhas confissões no começo aconselhou-me certa vez que eu me calasse e já não prestasse contas a ninguém, porque o melhor era silenciar sobre essas coisas. A mim não me pareceu mal, porque me sentia tão incomodada quando tinha de contar-lhe essas experiências, e tamanha era minha vergonha, que algumas vezes me punha mais aflita do que estivesse a confessar pecados graves. Sobretudo, quando eram grandes as dádivas, parecia-me que não me haviam de crer e zombariam de mim. Sentia tanto incômodo que me parecia ser um desrespeito às maravilhas de Deus, razão pela qual eu desejava calar. Entendi então que fora muito mal aconselhada por aquele confessor, pois de maneira nenhuma devia eu calar alguma coisa a quem me confessava, porque nisso eu obtinha grande segurança, ao passo que, se fizesse o contrário, eu poderia enganar-me alguma vez. Sempre que o Senhor me ordenava alguma coisa na oração e o confessor me dizia outra, o Senhor tornava a dizer-me que lhe obedecesse. Depois, Sua Majestade mudava a mente do confessor de maneira que ele voltava atrás e me ordenava a fazer a mesma coisa que o Senhor dissera. Quando muitos livros em espanhol nos foram tirados para que não os lêssemos, fiquei muito triste, porque me distraía lendo alguns e agora já não podia fazer, pois só os permitiam em latim. Disse-me o Senhor: não fiques tristes, que eu te darei um livro vivo. Eu não conseguia entender a razão por que me dissera isso, já que eu ainda não tinha visões. Dali a bem poucos dias, porém, pude entendê-lo muito bem, porque passei a ter tanto em que pensar e com que me recolher no que via presente, e o Senhor passou a ter comigo tanto amor em me ensinar de muitas maneiras, que desde então muito pouca ou quase nenhuma necessidade tenho tido de livros. Sua Majestade tem sido o verdadeiro livro, onde tenho visto as verdades. Bendito seja tal livro que deixa impresso o que devemos ler e fazer, de uma maneira que não podemos esquecer. Quem vê o Senhor coberto de chagas e aflito com perseguições,
que não as abrace, e ame e deseje? Quem vê alguma coisa da glória que ele dá aos que o servem, que não reconheça que é nada, tudo quanto se possa fazer e sofrer, por ser esse o prêmio que esperamos? Quem vê os tormentos que padecem os condenados no inferno, que comparando-os com os tormentos terrenos, não passe a considerar estes últimos como os verdadeiros deleites e não reconheça o muito que deve ao Senhor por tê-los livrado tantas vezes daquele lugar? Porque com a ajuda de Deus direi mais sobre algumas destas coisas. Continuarei agora com o relato de minha vida. Queira o Senhor que eu tenha sabido explicar-me nisso, que disse. Creio bem que o entenderá quem tiver experiência, e verá que atinei em dizer alguma coisa. Quem não a tiver, não será de espantar, que tudo lhe pareça um desatino. O fato de ter sido eu quem o disse, bastará para isentar alguém de toda a culpa. E nem eu culparei quem tiver uma tal impressão. Que o Senhor me conceda a graça de cumprir a sua vontade. Amém.